Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentar você que está acompanhando os canais 26 e 526 da NET, aqui em Farroupilha, a nossa TV Serra. O que é daqui, você vê por aqui. Começamos a edição de hoje da Entrevista do Dia, que além do canal 26 e também do 526, você pode acompanhar ainda diretamente no Facebook TV Serra Farroupilha e também pelo YouTube, que concentra todos os nossos conteúdos, e ainda com registros rápidos também pelo Instagram, ou seja, as plataformas sociais ligadas, conectadas com a nossa TV Serra Farroupilha. A entrevista do dia de hoje, mais uma vez, tratará de um assunto, de uma demanda, de uma questão local. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios o vereador da bancada do MDB, Jonas Tomazini, e também primeiro vice-presidente eleito da Câmara de Vereadores de Farroupilha para a mesa diretora no ano de 2020. Na pauta da conversa com o vereador Jonas Tomazini, um balanço do ano de 2019 na política, na Câmara de Vereadores de Farroupilha, a atuação do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e também questões do momento, do cotidiano. Vereador Jonas, uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha pela primeira vez, conhecendo nossas instalações. Tomara que seja a primeira de tantas oportunidades que o futuro nos reserve. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Leandro, aos telespectadores da TV Serra, embora nós tivemos já a oportunidade de diversas participações, sempre com a TV indo no local onde nós estávamos, claro, mais seguidamente na Câmara de Vereadores ou em outros eventos em que a TV Serra tem se feito presente aqui no nosso município, mas hoje com o prazer então de estar aqui nos estúdios participando da entrevista do dia. Ótimo, muito agradecido pela oportunidade. Bom, vereador, fazendo um balanço bem geral, depois a gente pode entrar em detalhes pormenores também, o ano de 2019, que balanço, que retrospectiva é possível fazer no que tange a Câmara de Vereadores e a atuação do partido do MDB, Movimento Democrático Brasileiro? Eu acho que nós tivemos no ano de 2019, se a gente for ver com relação aos outros 2 anos dessa legislatura, foi o ano em que a gente menos teve projetos protocolados na Câmara. Eu até me assustei um pouquinho porque quando chegou o orçamento ali em novembro, a gente estava ainda no projeto de número 70, sendo que o orçamento, para você ter uma ideia, lá no ano de 2017 foi o projeto de número 120. Exatamente. Né? Então são 50 projetos de lei a menos que nós tivemos do que no primeiro ano dessa legislatura. No entanto, no final do ano, e isso eu acho que prejudica um pouco o trabalho legislativo, a gente teve ali, em menos de 30 dias, praticamente 20 projetos de lei que chegaram na Câmara de Vereadores. O afogadilho de final de ano. Isso fez com que alguns projetos talvez não pudessem ser discutidos da maneira como nós gostaríamos e muitas vezes, para não prejudicar ações do próprio Executivo Municipal, a gente acabou aprovando na última sessão, sendo que a última sessão foi até 23 horas e 59 minutos com alguns segundos, mas nós, para não prejudicar, acabamos aprovando e tivemos também alguns projetos que o próprio líder de governo acabou retirando de pauta e não levando à discussão na última sessão. E assim não permitindo, então, que nós tivéssemos uma discussão sobre temas importantes que o Executivo Municipal pensa em propor. Claro que nós tínhamos uma posição em alguns casos não de concordância geral, mas que talvez tivesse que mesmo assim ser discutido, mas foi retirado da pauta da Câmara antes mesmo desse ponto acontecer. Certo. Agora me parece que um ponto positivo, pelo menos é o que o presidente da Câmara, vereador Sandro Trevisan, apresentou durante uma prestação de contas do exercício de 2019, se constata um aumento da frequência dos cidadãos na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Também tens esta impressão e se a tens, é um fator positivo? Sim.
Acho que nós tivemos no ano de 2019 algumas situações positivas que levaram público para a Câmara de Vereadores. E vou te dizer assim, Leandro, teve inclusive alguns movimentos que não só as sessões da Câmara, porque nós tivemos aí audiências públicas, nós tivemos eventos do Legislativo em Ação, eu tive a oportunidade de coordenar 2 desses eventos, um com os escoteiros aqui do nosso município, outro falando sobre primeiros socorros. Foram 2 eventos que praticamente lotaram as dependências da Casa Legislativa. Nós tivemos também audiências públicas, muitas audiências públicas que foram realizadas até pela proposição que nós fizemos, para que sempre que tem algum projeto de matéria tributária, que tenha uma audiência pública aberta para a população, para que antes do projeto ser votado pelos vereadores, tenha o conhecimento da população também. Então, claro que nós até achamos que poderia ter uma participação maior, por exemplo, nas audiências públicas e muitas vezes nas sessões que discutem projetos importantes. Mas, no geral, eu entendo que a gente teve sim uma participação maior, mesmo que em alguns eventos indiretos, o que é positivo. Além de nós termos tido aí o advento da participação da TV Serra, que acaba também levando as informações discutidas lá na Câmara de Vereadores para aquelas pessoas que eventualmente não conseguem comparecer na Câmara de Vereadores nos horários das sessões que são feitas então lá na Casa Legislativa. Agora o ano de 2019 praticamente encerrou com o mesmo comportamento de anos anteriores e muitos vereadores, e o próprio vereador também tocou durante alguma sessão da Câmara de Vereadores das últimas, do afunilamento das sessões e da grande quantidade de projetos. Nós tínhamos na pauta da última sessão da Câmara de Vereadores, sessão ordinária, que foi da terça-feira, 12 a 15 projetos de lei para discussão, ou seja, aptos para a discussão em plenário e para depois posterior votação dos mesmos, né? E claro, matérias importantes que tratam com a questão orçamentária, o projeto de lei que fixa e estima as receitas do município, a LDO, Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias, e ainda o Plano Plurianual. São 3 grandes projetos, eu os vejo, vereador, como os mais importantes, que passam pelo crivo da Câmara de Vereadores. Concordo, Leandro, e eu vou te dizer assim, se tivesse como, e eu sei que isso é utópico, eu acho que o mês de dezembro, por exemplo, só deveria ter a discussão e a votação das leis orçamentárias. Sim. Eu acho que as 3 sessões do mês de dezembro talvez tivessem que ser quase que exclusivamente para isso. Que são matérias muito complexas. São matérias complexas, eu até faço muitas intervenções porque tive a oportunidade de trabalhar em 4 orçamentos do município e assim isso me propiciou um determinado conhecimento com relação a isso, então não tenho como olhar, estudar o orçamento e não fazer alguns apontamentos. Entendo que a proposição ela é de responsabilidade do prefeito municipal e a gente procura não fazer intervenções muito drásticas no orçamento, porque queira ou não, ele é a forma que o prefeito eleito pela população vai executar os seus planos e as suas ações para o ano seguinte. Então o nosso objetivo não é descaracterizar o orçamento, é muitas vezes apontar algumas coisas que nós entendemos que poderia ser de outra maneira, mesmo que sem mudar, e em alguns casos, como foi a emenda que retira recursos para a construção de um novo hospital e repassa esses mesmos recursos estimados de receita para o Hospital Beneficente São Carlos. Então fizemos assim pequenas intervenções com o intuito de melhorar a peça orçamentária do ano que vem. Também acredito que tenha sido nesse ano a votação do projeto de lei do orçamento da própria LDO, se não me falha a memória também, que mais tenha recebido emendas e aprovadas, obviamente. Tivemos emendas da bancada conjuntas, em alguns momentos da bancada do MDB, do Progressistas e também da bancada do PSD. Foi o ano que teve mais emendas aprovadas dos últimos anos, vereador? Pelo menos desses últimos anos em que eu acompanhei, tanto como secretário de Finanças, ou nesse período de 2013 a 2016, que embora não estivesse como vereador, acompanhava a bancada do MDB, e mais esses 3 anos que nós tivemos agora no exercício da função de vereador, acho que foi o ano que realmente teve mais emendas a esses projetos.
Claro, algumas se repetem com relação à LDO e ao orçamento, porque quando você altera alguma coisa, tem que alterar nos dois projetos. Sim. Ainda Mexe de um lado, repercute do outro. No outro. Em alguns casos, quando é ações novas, também no PPA. O PPA desse ano, na verdade, não é o plano plurianual, mas uma inserção de novas atividades que o prefeito colocou e que não estavam previstas no nosso plano plurianual. Lembrando que o plano plurianual ele é feito a cada 4 anos, ele é um instrumento previsto na Constituição Federal, no seu artigo 165, para planejamento do município, e reconhecido através da legislação, inclusive federal, e então esse plano atual foi apresentado em 2017 e ele vale então por 4 anos, 18, 19, 20 e 21. Perceba, Leandro, que ele pega um ano do próximo governo. Para quê? Para que no ano de 2021, então, o novo prefeito possa trabalhar e apresentar no fim daquele ano o seu PPA, que vai pegar 3 anos dele e 1 ano ainda do próximo prefeito ainda. Certo. Sempre para 4 anos, sendo que o primeiro ano do prefeito é PPA do ano anterior e do prefeito anterior ainda. Já que nós estamos na questão do orçamento, do PPA e também da própria LDO, eu gostaria, vereador, de uma leitura sua, até porque é uma leitura bastante técnica, em primeiro lugar, por alguém que já esteve na Secretaria de Finanças pelo período de 4 anos. O orçamento do município de Farroupilha estimado para 2020 é de, arredondando, 330 milhões de reais. A peça orçamentária deste ano deverá fechar em torno de 270 a 275 milhões de reais. É um crescimento considerável deste ano para o próximo ano, ou seja, mais de 50 milhões de reais. O prefeito já deu as explicações dele aqui na TV Serra sobre esse crescimento do orçamento. Na sua visão, por que o orçamento de Farroupilha cresceu bastante de 2019 para 2020? Ou crescerá, melhor dizendo? O que está crescendo são as estimativas para o ano que vem. Nós entendemos, e pelo que a gente pôde verificar no orçamento, há uma expectativa de aumento de mais de 20% no orçamento, nas estimativas. Claro, o chefe da contabilidade me disse na sessão da última terça-feira que espera que o orçamento deste ano efetivo ele acabe ficando num valor maior do que foi estimado. Ou seja, daí já diminui um pouco essa diferença de que nós estamos tratando. Não sei quanto esse maior, mas que seria maior. Bom, nós temos principalmente, o principal componente que aumenta o orçamento para o ano que vem são os financiamentos bancários. Esse é o principal componente. Não é economia de recursos, porque a gente percebe que tem inclusive aumento das despesas fixas, não tem nada disso. O que está sendo feito ali é principalmente o valor que aumenta dos financiamentos e também aumento de impostos que está previsto. A gente tem uma lei que alterou o IPTU ainda de 2016 e que ela continua provocando ondas de aumento nos carnês dos farroupilhenses. Poderá vir aumento agora em 2020? Para alguns carnês, sim, vai terá ter novo aumento, vai ter, e isso está previsto no orçamento já. Não tem uma nova lei dizendo que terá um novo aumento. Ocorre que a lei de 2016, e para quem tem carnê de IPTU é bom ficar cuidando disso, a lei de 2016, ela não limitou o aumento que deve ser dado, mas limitou que esse aumento deve ser de 80% ao ano. Então a gente ainda tem carnês, Leandro, que tiveram aumento em 2017, em 18, em 19, mas ainda não chegaram no seu teto. É um efeito escalonado. Batia nos 80% e parava. Então para 2021 terá ainda carnês... 2020 e 2021 também. Vai ter ainda aumentos que vão acontecer nesses carnês devido àquela lei aprovada ainda no ano de 2016, que foi entre o projeto apresentado e a aprovação foi 24 horas, um dia. Então, a questão dos financiamentos e também dos aumentos de impostos, sobretudo do IPTU, repercute diretamente na elevação da estimativa da peça orçamentária. E só acrescento mais um componente, Leandro, que é a questão das transferências intergovernamentais previstas. E aqui a gente tem destaque, né? Não que seja só isso, mas mais duas coisas. O governo está estimando, então, o convênio que está sendo fechado entre o Hospital São Carlos e o governo federal, que a gente chama de portas abertas, portas de entrada. Então esse recurso vai
passar pelo caixa do município. Como Farroupilha tem gestão plena na saúde, todo recurso que vai público, recurso público que vai para o Hospital São Carlos, ele passa primeiro pela prefeitura para depois ser repassado para o Hospital São Carlos. Então, como o governo está estimando um aumento nesses recursos que hoje não existe, que a princípio vai passar a existir em 2020, embora ainda falte alguns detalhes, isso também aumenta o orçamento do município, mesmo que logo depois seja repassado ao São Carlos. E também a gente tem a questão dos lotes de leilão do pré-sal, que é uma receita extraordinária, que até acho que vai dar menos do que era estimado, mas também não teve em 2019 e está prevista essa receita para o ano de 2020. Bom, se há uma elevação, um crescimento de 20% na estimativa do orçamento para o próximo ano, o senhor lamenta que os recursos repassados para o hospital pelo município tenham um crescimento bem ínfimo? Sim, porque o que está projetado de recursos municipais, porque aí, como eu disse, nós temos que entender que se nós olharmos o recurso total que vai ser repassado para o Hospital São Carlos... Entre o município, o Estado e a União é maior. É o bolo total. Isso, é maior, porque aí tem essa estimativa de recurso maior, por exemplo, do governo federal, que vai acabar influenciando. A gente tem o governo do estado, que vai aumentar os seus recursos também em função agora do credenciamento da traumatologia, volta ao credenciamento da alta complexidade da traumatologia no hospital, e isso também faz com que esses recursos do estado aumentem, então vai aparecer no orçamento do município isso, mas os recursos exclusivamente municipais se tinha um aumento previsto de 2,5%. 2,5%, Leandro e nossos telespectadores da TV Serra, é menos do que o aumento que a gente vai ter da inflação para o ano de 2019, que deveria corrigir os recursos para 2020. Então nós entendemos que é pouco e nesse sentido fizemos uma emenda de R$600 mil, que não é muito, mas que aumenta esse índice de correção de recursos municipais de 2,5% para em torno de 6%. Ou seja, fica algo mais justo. Talvez ainda não seja necessário para o que o hospital precisa, mas pelo menos corrige o valor da inflação agora desse último ano. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o vereador da bancada do MDB, Jonas Tomazini, que é o nosso convidado, é o primeiro vice-presidente da Câmara de Vereadores para a mesa diretora do ano de 2020. Na retomada a gente fala mais sobre o trabalho da bancada do MDB, o vereador vai também ressaltar a questão de que, mesmo sendo um partido de oposição, o MDB votou contra apenas 2 projetos neste ano, 2 projetos do Executivo Municipal. A gente volta em seguida. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Tem
Temporada de porcelanas e cerâmicas Rumo Certo. Os últimos lançamentos com descontos e condições de pagamento imperdíveis. Peças avulsas a partir de R$ 7,90. Descontos de até 50%. Prato Protel Schmidt por R$ 9,90 cada. Conjunto 20 peças Pomerode Schmidt por R$ 299,90. E toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Caxias, Bento, São Marcos e Farroupilha. Rumo Certo. Amor pela sua cozinha. Já estamos de volta com a entrevista do dia. TV Serra, nossa gente se vê aqui, o que é daqui você vê pela TV Serra, no ar nos canais 26 e 526 da NET e também pelas redes sociais. Está conosco hoje, é nosso convidado, o vereador da bancada do MDB, Jonas Tomazini, aqui nos estúdios. Nós estamos falando sobre um balanço, uma retrospectiva do ano e a própria atuação também do MDB na Câmara de Vereadores. Quero tocar num assunto, até porque o prefeito municipal disse durante a entrevista, o programa Entrevista do Dia, de que alguns dias de que os vereadores, por causa da rejeição ao projeto que instituiu o Plano Farroupilha 2020-2040, o prefeito disse que os vereadores que votaram contra, e a bancada do MDB votou contra, esses vereadores deveriam sair de Farroupilha. Seria bom que deixassem, fossem embora de Farroupilha, foram as palavras usadas pelo prefeito. O prefeito também disse que os vereadores são alienígenas. Como o senhor recebeu essas declarações? Lhe afetam enquanto vereador do município? Olha, nós recebemos essas declarações, eu acompanhei na íntegra a entrevista na TV Serra e quero dizer que, primeiro, a gente lamenta uma postura igual a essa vinda do chefe do Poder Executivo do município. Acho que a postura que o prefeito coloca não é novidade, não é de hoje, que o prefeito tem dificuldade de agregar, de conversar com as instituições, de conversar com as entidades do nosso município, mas eu acho que nos últimos tempos aqui o prefeito realmente tem se passado com relação às suas declarações. Acho que ele deveria realmente refletir um pouco mais, teria que dar uma segurada, porque a maneira como ele está tratando as pessoas aqui do município não é a mais adequada. Não me atinge, Leandro, porque eu tenho certeza que eu não sou um alienígena, eu tenho certeza que ser um vereador que despacha não é algo que me ofende. Também foi uma declaração que o prefeito deu dias depois à Rádio Espaço FM. Isso não me ofende com relação a isso, porque eu tenho certeza que o nosso trabalho é receber as demandas da comunidade. O vereador não é quem executa, até o prefeito coloca também nesse sentido, que quem executa, sim, quem executa é o executivo. O legislativo foi feito para analisar os projetos de lei, propor alguns projetos de lei, são poucos, porque muitos a gente até gostaria, mas estão fora da permissão que o vereador tem para apresentar projetos. Eu já tive várias tentativas que esbarraram, por exemplo, no vício de origem, que o projeto não pode partir da Câmara de Vereadores. Então, dentro das atribuições que a gente tem, não tem realmente muita coisa que a gente pode propor. Inclusive, uma das nossas atribuições, se não a principal, é fiscalizar o prefeito municipal. Eu, Leandro, posso dizer, cheguei em Farroupilha no ano de 1991, com 8 anos de idade, desde lá fixei a minha residência, o meu coração aqui no município de Farroupilha, tento fazer o melhor nessa atribuição que a população me deu, sei que nós não somos perfeitos, temos muito a desenvolver, ninguém é dono da verdade, sempre da verdade, todo o tempo, não existe dono da verdade absoluta, então nós temos assim a nossa humildade, o nosso reconhecimento que talvez pudéssemos ser melhores em alguns pontos, mas o prefeito não tem o direito de mandar ninguém embora da cidade de Farroupilha. Ele não tem o direito de atacar, e não é o vereador A, B ou C, atacar o poder legislativo que foi democraticamente eleito para representar a população com as palavras que ele disse.
Lamento que ele tenha colocado esses termos. Eu acho que quem está um pouco deslocado da realidade e das suas reais atribuições não é o Poder Legislativo, e aqui faço uma defesa de todos os colegas vereadores, inclusive. Eu acho que é isso que ele deve rever. Em algumas ocasiões o prefeito também tem dito de que a bancada de oposição, os vereadores de oposição não pensam por Farroupilha, fazem oposição por fazer oposição. Na prática, vereador Jonas, neste ano de 2019, os vereadores da bancada do MDB se posicionaram contra apenas 2 projetos de lei do Executivo? Sim, nós tivemos aí, eu não tenho o número exato de quantos foram agora a votação, mas os projetos apresentados foram em torno de 90 projetos, então, no ano de 2019, e a bancada do MDB votou contra 2 projetos apenas. E aí eu enumero, Leandro. O primeiro projeto que nós votamos contra é a criação de um cargo de auditor fiscal, e quero dizer que nós votamos contra porque nós pedimos informações adicionais e essas informações não estavam disponíveis ainda, então nós pedimos que o projeto não fosse votado naquela sessão em que ele foi colocado em votação, e como a gente não foi ouvido com relação a esse pedido e ele foi colocado em votação, o nosso voto contra não foi exatamente contra a matéria, mas sim contra o fato de nós não termos todas as informações necessárias para fazer o julgamento que nós deveríamos. O partido queria mais informações. O voto contra foi um voto de posicionamento. Um voto de posicionamento para dizer, olha, acho que ainda não era o momento, já que vocês querem votar, então a gente se posiciona como voto contrário. E assim votamos o MDB e o Progressistas naquela oportunidade, acabou dando empate e o vereador presidente da casa desempatou. Então, ou seja, aquele projeto, na verdade, mesmo com o nosso voto contra, ele foi aprovado. Ele não prejudicou em nada a vontade do Executivo, porque ele foi aprovado por maioria, não por unanimidade, mas por maioria. E o segundo projeto que nós votamos contra, que daí foi recente, foi o projeto do Plano 2040. Esse também nós nos posicionamos contra. Primeiro, o projeto foi apresentado no dia 26 de novembro e foi votado no dia 10 de dezembro, ou seja, 14 dias. Nesse período, como você lembrou no bloco anterior, nós estávamos com todas as leis orçamentárias e uma série de projetos de lei chegando justamente naquela hora. Também nós não gostaríamos que ele fosse votado naquela oportunidade, mas aí, no afogadilho, porque tinha um evento no dia seguinte, colocaram em votação o projeto. Acabamos nos posicionando contrários e quero dizer que isso não prejudica. Nós não estamos aqui desfazendo o trabalho das 1.000 pessoas que participaram da construção desse projeto. Agora quero dizer, Leandro, eu especificamente fiz 1.118 votos. Represento hoje pelo menos essas 1.118 pessoas que confiaram em nós. E lá como representante tenho também a minha atribuição de analisar quais projetos devem ser aprovados ou não. E aí nós temos uma série de atribuições. O projeto tem nuances de promoção pessoal e onde não se pensa no coletivo. Em muitos momentos se percebe que quer se deixar uma marca de governo e não uma marca de Estado. Este projeto, Leandro, lembro a população, ele iniciou de maneira errada, porque ele iniciou numa festa fechada para pouco mais de 100 pessoas, onde essa festa custou mais de 100 mil reais, que foi no aniversário do município no ano de 2018. Então tem vários pontos que poderiam ser discutidos e que construíram esse nosso posicionamento contrário. Agora, o governo continuava tendo maioria naquele momento na Câmara de Vereadores. Se os vereadores de situação estivessem presentes e tivessem votado a favor do projeto, ele também seria aprovado. O que teve foi que 2 vereadores estiveram ausentes naquela oportunidade e uma abstenção de um vereador se absteve. Então o resultado foi nesse sentido. Sim, até porque se toda a bancada governista naquele momento estivesse presente, o projeto, mesmo com a rejeição, o posicionamento contrário do MDB e do Progressista, teria tido êxito, né? Teria sido aprovado. Teria sido aprovado. O prefeito coloca que pode continuar fazendo esse projeto da mesma forma e colocando via decreto municipal, sem problemas. O prefeito tem as suas atribuições e ele pode exercer. Agora, desrespeitar a Câmara de Vereadores,
e querer fazer através de projeto de lei de qualquer jeito, não, isso não vai acontecer. Ou melhor, não com o nosso voto. Né? Não com o nosso voto, que nesse caso acabou sendo decisivo. Leandro, nós estamos em uma democracia. Nós temos prefeito, nós temos vereadores, nós temos o poder judiciário, nós temos a população que cobra os nossos posicionamentos, que nos encaminha solicitações. Então o prefeito, ele é prefeito, não é rei, não é imperador. E eu, quando falo em alguns momentos o município de Farroupilha assume algum tom de monarquia? E vou acrescentar. Quando eu quero acrescentar, eu vou dizer que parece que em alguns momentos ele quer que nós sejamos uma monarquia absoluta. Pior ainda? Pior. Porque uma monarquia, Leandro, vamos pegar o exemplo lá da Inglaterra, né, o Reino Unido, é uma monarquia governamental. Na verdade, você tem a rainha como chefe de Estado, mas você tem o governo e o parlamento que decidem as decisões do dia a dia do governo. E não é fácil, né? Lá cai o primeiro-ministro, troca, o parlamento decide, arrasta a discussão. Então, não é uma monarquia, é uma monarquia absoluta. Quando você tem quase que um tirano que não ouve ninguém. E nós não vamos deixar que o nosso município, que a nossa Farroupilha seja ou tenha alguém que queira governar Farroupilha desse jeito. Sim, cada um com as suas atribuições, e eu respeito muito as atribuições do prefeito municipal, que foi tão democraticamente eleito quanto nós fomos eleitos vereadores, mas democraticamente eleitos, e não para ter soberba e fazer de qualquer jeito. Uma outra questão, o senhor apresentou no passado também, nesta legislatura, um projeto de lei, foi aprovado, que obriga o município a realizar audiências públicas em todas as matérias que dizem respeito à questão de aumento de tributos, que mexe com a questão de tributária aqui no município de Farroupilha. 2019 também foi marcado por audiências, nesse sentido, uma boa caminhada, um ponto positivo? Tenho certeza que sim, que acho que é positivo que nós tenhamos feito essa alteração na legislação. Repito, né, Leandro, a origem dela é aquele projeto que aumentou o IPTU em 80% ao ano lá em 2016, que foi apresentado em um dia, aprovado no dia seguinte. Então eu ainda não estava... A toque de caixa totalmente. Eu não estava na Câmara naquela oportunidade ainda, mas já era vereador eleito já naquela oportunidade. E então eu já comecei, antes mesmo de assumir na Câmara, eu já trabalhava para apresentar uma mudança na legislação que evitasse isso. Então, Leandro, nesse ano nós tivemos em matéria tributária algumas adequações apenas, e elas passaram por audiência. Eu não as vejo como negativas, essas adequações realizadas, mas eu fico pensando assim, se não tivesse essa trava, será que não teria tido outros aumentos? Porque se eu for ver os primeiros 4 anos da atual administração, eles tentaram aumentar o ISS da construção civil, eles tentaram aumentar as glebas, aumentaram a questão do IPTU, então teve diversos aumentos que foram realizados. Agora o que está acontecendo? Eles sabem que para ter o aumento tem que ter audiência pública. Então talvez a gente esteja evitando que nasça novos aumentos. Então se você for me pedir hoje, realmente na prática, quais aumentos efetivamente as audiências públicas evitaram? Eu vou te dizer que não sei, que talvez não não foi evitado efetivamente alguma coisa. Mas eu digo, e quantas coisas se evitou que iniciasse o processo de aumento lá no Executivo Municipal? Então eu acho que isso é um ganho para a população, isso é uma forma democrática de nós fazermos política, e isso foi uma das principais bandeiras que nós iniciamos no começo do nosso mandato e que nos deixa bastante satisfeitos. Com certeza. Bom, vereador, nós temos mais 2 minutos e meio a 3 pela frente. Quero deixá-los à sua disposição para que o senhor utilize da forma como o senhor quiser, comentando algum projeto ou falando de algo, enfim, já olhando o próximo ano, fique à vontade. Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade. Quero apenas também dizer que o ano de 2019 foi o ano de uma colheita que nós iniciamos ainda em 2018, que foi a Lei Lucas, onde a gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer um evento aberto à população, que contou com a participação da TV Serra,
também fazendo então toda essa cobertura. Nós estamos inclusive distribuindo esse material para os grupos, estamos indicando, tem pessoas até de fora do município que estão tendo acesso a esse evento que foi realizado. Em 2019 foi o ano que efetivamente virou lei, porque em 2018 nós tivemos um veto do prefeito municipal, agora em 2019 nós readequamos e conseguimos colocar ele como lei aqui no município de Farroupilha, então acho que foi um ano positivo. Tenho boas expectativas para o ano de 2020. Eu acho que o fato da oposição fazer parte da mesa diretora da Câmara de Vereadores é positivo porque dá um contraponto ao governo municipal. Não que a gente vá travar projetos, a gente não fez isso sempre, mesmo não estando na mesa, não vai ser agora que nós vamos fazer, mas de dar um contraponto para que se tenha respeito ao poder legislativo. Isso eu acho que a gente vai conseguir fazer e é importante que tenha pesos, né, diferentes aí, pesos e contrapesos no poder, para que a gente possa ter o melhor resultado final para a população farroupilhense. Aproveito para te parabenizar os colaboradores da TV Serra, dizer que tem sido cada vez mais constante nós escutarmos as pessoas. Te acompanhei na TV, estava acompanhando a última sessão do ano, que foi transmitida ao vivo também, com diversos comentários, quando a gente teve ali uma pequena interrupção, as pessoas pedindo quando vai voltar e tudo mais. Isso realmente demonstra como a gente tinha pessoas, é o termômetro de como as pessoas estavam acompanhando através da TV essa nossa última sessão. Aproveito para desejar boas festas para vocês e para todos os nossos telespectadores. Estaremos à disposição no ano de 2020 para ouvir a comunidade farroupilhense e trabalhar pela mesma. Ótimo, sucesso, um feliz, abençoado Natal a ti, Jonas, tua família, teu pai, tua mãe, tua esposa, todos os teus familiares, e que seja um 2020 promissor, venturoso, com muita paz, muita saúde, muita esperança, e que haja realmente, seja um momento de muita colheita positiva no nosso município, também de grandes conquistas, não para qualquer segmento, para a comunidade como um todo. Muito obrigado pela oportunidade novamente, assim vai ser para nós todos. Ótimo, obrigado. Jonas Tomazini, vereador da bancada do MDB, primeiro vice-presidente eleito para a mesa diretora da Câmara de Vereadores Gestão 2020, foi o nosso convidado no dia de hoje, na entrevista do dia, que vai chegando ao seu final. Muito grato a você que nos acompanhou em mais um momento. Continue aqui na TV Serra, é a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.